Cara, que tal se a gente hoje mexesse num vespeiro e entrasse num assunto que, sei lá por que, as pessoas preferem não falar? Vai ser difícil, mas no programa de hoje, Crumb contra a cultura do cancelamento. Bom, antes de mais nada, né? A gente já pede o like para você que entrou nesse vídeo, por favor, já faz isso. Se não é inscrito ou inscrita no canal, também faça isso e ativa o sininho, tá? E sem mais delongas, vamos a explicar por que que a gente chegou nesse assunto aí que a gente já está cozinhando faz um tempinho para falar. A gente não sabia se tinha, sei lá, pano para fazer um podcast, ou sei lá, mas sempre foi algo que a gente queria discutir de alguma forma, né? Eu e o Rafael, nós temos, assim, opiniões mais ou menos diversas, e talvez não seja opinião, vai, talvez seja um próprio, sabe, é, Juízo, al- né? é, algo que me agrada de alguma forma e o desagrada, né? E assim, falando nisso, estamos falando do trabalho do Crumb, evidentemente, né? Que a gente aqui não tem como negar que é um cara super importante para a história dos quadrinhos, sabe? O Underground é um capítulo que, sabe, merece ser estudado de perto aí, tem influências em coisas assim maravilhosas que foram feitas, inclusive, aqui no Brasil, com o movimento dos quadrinhos paulistanos dos anos 80, que a gente está sempre, vira e mexe, tá comentando aqui. E eu gosto sim de muita coisa do Crumb. Eu acho, sei lá, eu tenho até separei os álbuns aqui para falar de alguns deles. Eu gosto pra caramba de Mister Natural. Eu adoro o American Splendor com o Harvey Picker e tal. Porém, o que que acontece, né? Eu acredito que existem alguns problemas, alguns cantos problemáticos dentro do corpo da obra do Crumb que eu acho incrível. E aqui, sabe, não atirem a pedra porque eu não estou falando, sabe, isso é ruim, isso é bom. Não estou falando nada disso. Mas a gente traz esse tema aqui, essa polêmica, justamente para perguntar o seguinte: por que que esses cantos que justamente a gente vai trazer aqui nesse programa, né, vai falar desse lado da obra do Crumb, ele não é comentado. Ele, sabe, você não tem, sabe, pelo menos eu não encontro pesquisas a respeito disso, eu não vejo ninguém reclamando, porque tem coisas de fato muito problemáticas, né, que por muito menos a gente vê até autores que já não estão mais entre nós e são muito mais antigos, sofrendo com cultura do cancelamento e tudo mais, coisa que já não acontece com o Crumb, né? E da nossa parte, nisso eu e o Rafael concordamos, que assim, existem coisas ali que são de fato problemáticas e merecem atenção, né? Muito longe de você colocar um contexto, né, para explicar ou para relativizar determinadas coisas, né? E a gente até separou uma imagem aqui no caso que o nosso querido editor Gustavo vai colocar aí na tela, por favor. Vem desse E álbum. nós recomendamos bastante descrição sobre essa imagem, tá, gente? Porque Exato. é perturbador. Né, Not Safe for Work, né? Veio desse álbum aqui, Meus Problemas com as Mulheres. Dê uma olhada nisso, tá? E aí, a gente queria jogar justamente essa provocação, né? Qual é a puta da blindagem, né, que tem em torno desse cara? É um quadrinista importante? É um artista muito bom? Claro que é. Isso a gente não discute, né? Tem seu peso? Tem. Só que eu sempre rejeitei essa pecha de quadrinista mais importante dos Estados Unidos, sabe? Nunca acreditei nisso, independente dos personagens dele que eu gosto. Agora, partindo desta imagem, né, que a gente coloca aqui, a gente tem que abrir, pelo menos abrir essa discussão. Ninguém está aqui, sabe, tem a pretensão de trazer respostas absolutas em 20 minutos aqui de papo, né? Mas a gente tem que deixar isso em aberto, de alguma forma, né? Acho que a gente pode começar a partir do seguinte princípio. Toda obra, ela é um produto do seu tempo. Tá? A gente, às vezes, usa certos anacronismos, como, por exemplo, dizer, esse cara é à frente do seu tempo, esse cara é, sabe, coisa desse tipo. Mas toda obra é fruto do seu tempo. E o Robert Crumb, ele é um divisor de águas do seu tempo, né? Como você mesmo falou, eu não sou um fã de Robert Crumb, tenho inúmeros juízos estéticos e morais sobre isso,
longe de mim ser um conservador, mas eu acho a obra dele justamente chata por causa disso, por causa desse teor revolucionário que não me choca. E por que eu digo isso? Porque, cara, eu sou um homem adulto em 2023. O Crumb trabalhou para chocar, para revolucionar o mundo dos anos 60. Eu já sou fruto dessa revolução. Ali não existe nada que me choca, sabe? Eu não sou uma senhorinha católica que vai ver, sabe, uma rola pipocar no meio da página e fala, ai, uma rola. Não, cara, e assim, muito da obra dele, não estou dizendo que a obra dele se reduz a isso, mas muito da obra dele se escora no poder do choque e no foco dessa revolução. E por que eu estou dizendo tudo isso? Essa imagem que vocês viram, ela não tem só uma origem em um teor misógino bastante forte e numa certa inclinação à pedofilia do autor. Mas ela tem muito desse fator de choque, de você dizer, de você mostrar, né, no caso de um quadrinho, algo que é absurdo, porque isso é, enfim, uma marretada na cabeça de uma sociedade reacionária, de uma sociedade conservadora, como sempre foi a dos Estados Unidos, em busca de maior liberdade artística. Então, assim, a gente está dizendo tudo isso por quê? Para dizer que nós entendemos por que o Crumb faz o que faz. A questão é, se uma obra é sempre fruto do seu tempo, ela sempre vai estar atrelada também a certos valores, a certos juízos morais que necessariamente precisam ser revistos. E nisso eu não estou dizendo que eu endosso a cultura do cancelamento, eu vou chegar nisso. Mas é uma questão do tipo, você precisa se debruçar sobre a obra e deixar que ela fale. Tá? Tem uma expressão que o Gadamer, o filósofo alemão Gadamer usa, que ele chama de fusão de horizontes. Ele fala que o ato de interpretar uma obra é você encontrar o horizonte dela com o seu. É uma maneira lírica de dizer, você pode usar a sua subjetividade e as suas referências para interpretar o que você está lendo. Mas se você não deixar que a obra fale por si, você vai fazer algum tipo de superinterpretação ou só uma interpretação equivocada. Então, quando a gente lê o Crumb, todo esse contexto precisa ser levado em consideração. Ele é um revolucionário político, então a obra dele está diretamente atrelada ao tipo de ensejo social no qual ele vivia. Agora, isso que ele fez, como a gente viu, é bastante problemático. E nós vivemos hoje um momento em que a cultura do cancelamento se tornou um objeto de estudo. Para falar bem a verdade, assim, é até engraçado a gente estar falando de cultura do cancelamento, porque a gente está vivendo um momento em que ela está sendo ou já foi superada. As pessoas entendem que a cultura do cancelamento ela é falha, inerentemente limitada. Ela não tem o poder que ela se pretende ter. A não ser que alguém cometa atos aberrantes e explícitos, assim, com abundância de provas contra o sujeito, tipo um Harvey Weinstein, tipo um Bill Cosby, tipo um Kevin Spacey, você não consegue cancelar a pessoa. Inclusive, gente, basta uma pesquisa rápida de 5 segundos no Google e vocês vão ver que muitos artistas, muitas personalidades públicas, um determinado grupo de pessoas, principalmente, a gente sabe disso, dentro do espectro de uma esquerda mais histérica, por assim dizer, tenta fazer, muitas dessas personalidades, muitas dessas pessoas públicas, elas acabam engatando a sua carreira. Depois de um período assim de exposição negativa, existe muitas pessoas que se agregam a essas figuras que foram atacadas porque elas simpatizam com esse ataque virulento que normalmente é feito dentro da cultura do cancelamento. De novo, por que eu estou dizendo tudo isso? A cultura do cancelamento é uma cultura de indignação seletiva. Tá? Porque, e assim, virtualmente inútil. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagina o seguinte, imagina, sei lá, um político tipo o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro vai para a TV e fala uma asneira, quando o Bolsonaro fala uma asneira, né? É quando a água é molhada. Mas o que eu quero dizer assim, quando ele aparece e fala algum tipo de coisa que nós, pessoas normais, consideramos um absurdo, existe um grande número de pessoas que se agregam em torno dele porque elas se relacionam com aquilo. E aí a pessoa que tenta cancelá-lo vai lá e fala, isso é um absurdo, olha, a gente tem que tirar esse cara do poder e tudo mais. Mas isso não atinge
esse sujeito, porque ele não está falando essas coisas para nós. Ele não está falando essas coisas para quem tenta cancelá-lo. Ele está falando essas coisas para quem é o público dele, para as pessoas que se agregam em torno dele. Então, a cultura do cancelamento, ela é virtualmente falha, porque quem ela deveria atingir não é atingido. Quem que ela atinge? Atinge pessoas que estão diretamente relacionadas a esse espectro político e ideológico das próprias pessoas que tentam cancelar umas às outras. Você fala, Rafael, mas eventualmente, sabe, são pessoas que fazem tweets misóginos, piadas racistas. Inclusive, enquanto a gente está gravando esse programa, né, recentemente teve um humorista, abre aspas, fecha aspas. Eu sempre assumo que um humorista deveria fazer rir, e, enfim, não é o caso desse sujeito. Esse tal de Léo Lins, que fez uma piada absurda relacionada à escravidão, assim, de um altíssimo teor racista. Só que o fato é que ele não está dentro de uma posição política e social que ele possa ser cancelado. Porque ele tem o seu grupo, ele tem a sua blindagem, ele tem o seu contexto. E hoje, a gente, sabendo que a cultura do cancelamento ela é limitada, a gente percebe ainda mais de como essa indignação é seletiva. Porque a gente se preocupa com um absurdo que esse cara faz, mas a gente não combate, a gente não se foca em outras obras que são, sei lá, abertamente tipo, racistas, abertamente, sabe, elitistas. Porque, gente, de novo, se vocês quiserem achar, vocês vão achar aí fora um monte, uma caralhada de autores que falam todo tipo de absurdo, de fanatismo religioso, de conservadorismo reacionário, sabe, galopante. E essas pessoas estão aí, são essas pessoas que formam outras pessoas dentro desse espectro político. Não é o Léo Lins fazendo uma piada estúpida, assim, por estúpida que seja, e não estou dizendo que que ele não deva ser criticado, mas, assim, existem outros alvos. E aí, o que eu estou dizendo com tudo isso? O Robert Crumb, quando ele cria uma obra como essa, ele deveria ser violentamente criticado. Porque isso, para o nosso juízo moral, para a nossa sensibilidade contemporânea, uma imagem como essa que a gente mostrou, ela é absurda, ela é inaceitável, é o tipo de brincadeira que não se faz. Só que, de novo, a gente está falando de um sujeito nos anos 60. Então, assim, para que a gente vai cancelar um sujeito como esse? Para que a gente vai trabalhar todo um desmonte pessoal em cima do autor, se a gente poderia simplesmente usar isso como uma oportunidade de educação? Porque a cultura do cancelamento tem essa outra falha inerente a ela. Ela é uma cultura de opressão. Gente, a cultura do cancelamento é uma versão digital de humilhação pública. E isso é um negócio tão antigo. Gente, é uma história tão antiga que literalmente um dos personagens mais famosos da história se tornou famoso porque ele passou por um processo de humilhação pública. Vocês talvez já devam ter passado por uma igreja e visto um cara pregado num pedaço de madeira por ter dito para as pessoas serem legais umas com as outras só para variar na época dele. Citação de Douglas Adams. E aquilo é um processo de humilhação pública, 2000 anos atrás. Só que, quando você faz uma coisa dessa, quando você pega um autor como o Crumb e você tenta cancelá-lo, você está perdendo a oportunidade de uma educação. Mas aí tem o outro lado, que é a bola toda, e aí, de novo, agora sim eu vou passar de volta para o Daniel. Tem o fato de que esse cara, ele, em particular, ele é blindado. Ninguém fala sobre esse tipo de coisa, sobre o Crumb. E eu fiz todo esse preâmbulo para dizer, eu não acho que o Crumb deva ser cancelado, mas a questão da indignação seletiva é o que indigna. Porque por que logo o Crumb não foi cancelado? Porque ele é um ícone, principalmente para uma esquerda revolucionária, por tudo que ele fez pelos quadrinhos e pelos artistas dos quadrinhos, mas com esse teor. Então, aí eu passo a bola de novo para o Daniel. Falou, o que é a cultura de cancelamento, se não só um processo de histeria coletiva e de indignação seletiva, né, cara? Exato. E assim, a gente nem precisava dessa imagem que acabou se tornando o centro da nossa discussão para, sei lá, olhar a obra do cara, pelo menos nesses determinados pontos aí, conforme eu já falei, tem coisas assim que passam longe desse tipo de coisa. Mas você tem retratos assim, estereótipos assim,
muito complicados, né, cara, na leitura pelo olhar de hoje também. E virtualmente, acho que eu vi. Há pouco tempo eu vi. A única pessoa que eu vi discutindo, sabe, esse tipo de estereótipo, ainda mais na Angel Food Max Page, né? Que é uma personagem famosa do Crumb, eu vi isso acho que num vídeo do Quadrinhos da Sarjeta, entendeu? É a única pessoa que eu vi falando sobre isso. E assim, de novo, a gente reforça isso, tá? Não é uma imagem, né? É, é um lado da obra do cara que tem todos esses problemas, e a gente não está falando, se é que isso não ficou claro até agora, ninguém está falando que isso tem que ser censurado, né? Ninguém está falando que isso tem que ser, sabe, banido de alguma forma, né? Afinal de contas, a gente está gravando isso poucos dias depois de descobrir que a Disney tirou uma linha de diálogo de Operação França. Entendeu? Ok, ninguém aqui é a favor disso. Ninguém é. A gente só está falando da hipocrisia de certos setores, principalmente aqui, que pesquisa quadrinhos aqui no Brasil, ou que diz que pesquisa, e assim, ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. A gente nem vai, né, nem vai entrar, sabe, nessas questões quer dizer, já entramos, né? Essas questões de alinhamento político, ideológico e tal. Mas é isso, gente, sabe? Não parem de ler o Crumb, sabe? Leiam, mas, sabe, tem que ter esse espírito crítico, né? Não pode falar. Eu achei ótima a comparação com o Léo Lins, porque é aquele negócio. Também não acho certo o cara ser proibido de sair do estado de São Paulo por causa disso. A gente tem que discutir, tem que ver o que o cara tá falando, se pode ou se não pode. Agora, se não pode o Léo Lins, se o Léo Lins indigna as pessoas, e eu até acho que em muitas das coisas que ele fala as pessoas têm razão de reclamar, eu quero saber por que ninguém fala do Crumb, né? É só isso. Quer dizer, a gente já sabe, né, por quê. Mas eu gostaria que essas pessoas respondessem, né? O que vocês acham disso? Né? Por que isso aqui nunca é mencionado? Entendeu? É mencionado na periferia, né, dos comentaristas de quadrinhos. Enfim, e toda essa explicação sobre a cultura do cancelamento é exatamente isso, né? De novo, não somos a favor de cancelar ninguém, não odiamos o Crumb, quer dizer, o Rafael não sei, eu gosto do cara, acho o humor dele, o humor mesmo, eu acho muito bacana, eu acho que é um negócio de formação para muita gente, né? Eu creio que eu não seja diferente, mas é isso. A gente só está conclamando a galera para falar mais disso, né? Olhar melhor para esse cara e a gente, sei lá, mesmo que a gente não chegue a conclusão nenhuma, mas vamos tentar colocar pelo menos os pingos nos is, né? Se você proíbe a leitura, se você silencia uma pessoa, você está tirando da sociedade a oportunidade de aprender alguma coisa. Você está impondo uma homogeneidade que é autocrática, que é autoritária. Não estou dizendo, por exemplo, um caso como esse desse cidadão humorista, ele disse uma coisa que é um absurdo. E, claro, na nossa legislação está lá escrito que racismo é crime passível de punição, detenção e tudo mais. Mas, assim, se o que ele falou foi realmente um crime, ele tem que ser processado e ele tem que responder por esse crime. Até aí, ok. Só que existe uma diferença de você pegar esse cara que falou um absurdo e porque ele é uma pessoa pública, você vai exercer algum tipo de linchamento, de, sabe, humilhação pública. Gente, a presunção da inocência é uma das maiores ferramentas conquistadas pela democracia. Tá? Existem muitos motivos históricos para que isso faça parte do nosso sistema legal. E é exatamente por isso que, assim, quando a gente fala de criticar o Crumb, não é só de virar e falar por que vocês não estão dizendo que ele é um bosta? Por que vocês não estão cancelando esse cara? Por que vocês não estão, sabe, queimando os gibis do Robert Crumb do jeito que muita gente quer fazer com os livros do Monteiro Lobato, por exemplo? A questão é que, se vocês se debruçarem de forma crítica, seja com paratextos, seja com notas de rodapé, vocês usarem a obra do cara para criar conhecimento em cima disso, vocês estão exaltando o artista que vocês estão tentando blindar de forma muito melhor
do que simplesmente varrer a sujeira dele para debaixo do tapete ou simplesmente chumbar o cara até que ele desapareça no ostracismo. Porque, de novo, o sujeito tem, sei lá, 120 anos de idade, não sei quantos anos o Robert Crumb tem agora, mas assim, é obviamente que ele não tem a capacidade nem o escopo público de se proteger de um linchamento público. Então, assim, esse silêncio que existe do setor de quadrinhos no Brasil sobre o Crumb me diz que muito dessa indignação ela é seletiva. Por quê? Porque o Crumb é um grande ícone para eles. Só que o inverso, essa cultura de cancelamento, depois de tudo que eu falei aqui, eu permaneço em cima disso, eu defendo isso. Cancelar, gente, é só uma reação afetiva, né? E é importante lembrar disso, tá, gente? Quando a gente fala de política, porque tudo isso é uma questão política, muita gente fala, tudo é político, é inescapável. A política é inescapável. Talvez seja. Mas antes da política, antes de chegar na esfera política humana, você tem que passar por algumas outras esferas. Uma delas é a psicológica. Política é afeto. Quando você pega um cara como o Crumb, que é blindado, mesmo que inúmeras coisas que ele faz vão contra o juízo moral daqueles que o blindam, o que você está dizendo? Você está dizendo, é tipo aquele amigo que quando vê o outro falando um absurdo que ele considera um absurdo, mas vê o amigo falando um absurdo, dá aquela risadinha amarela, né, do tipo, pois é, talvez. Sabe quando você está no jantar de família e aquele seu tio de 120 anos de idade que cresceu numa era racista e não sabe pensar de outro jeito, fala algum absurdo e você passa a mãozinha no ombro dele e fala, tio, é isso mesmo. É isso que vocês fazem com esse autor. É isso que vocês estão fazendo com ele. Vocês sabem que aquilo vai de encontro ao juízo moral deles, mas por preguiça, incapacidade, dificuldade, limitações, o que quer que seja, de usar essa obra para educar, para você redimir de alguma forma, você simplesmente cancela. Cara, assim, é até difícil concatenar ideias. É inútil. Sabe? Hoje a gente sabe que a cultura do cancelamento ela é inútil, mas isso não significa que a gente não tenha alternativas, sabe? De usar essa obra como uma oportunidade para educar. Então, assim, é isso que me indigna mais sobre essa indignação seletiva, sobre esse silêncio, porque é uma oportunidade perdida. Além de tudo, é uma oportunidade perdida. Então, eu gostaria muito que, aqui falando como entusiasta de quadrinhos, que editoras que venham a publicar trabalhos do Crumb não se omitam, que elas usem isso como uma oportunidade de pegar esse cara e ensinar a importância histórica dele, tanto pelo que ele tem de benéfico, quanto pelo que ele tem de maléfico, né? Aqui dentro desse contexto. Tanto pelo que ele tem de prejudicial. Sabe? Imagens como essa que a gente mostrou, elas precisam e elas podem ser colocadas dentro de um contexto sem deixar de lado o juízo moral contemporâneo que, sim, é uma conquista, mas ele precisa ser usado de forma consciente, racional e não afetiva. Trocando em miúdos, é que a gente não acredita em artista que está acima do bem e do mal, cara. Ninguém, entendeu? A gente entende vários caras que, sabe, que tem uma assessoria de imprensa enorme por trás e, sabe, conseguem escapar desse tipo de escrutínio público, né, principalmente nesses tempos de internet, né, e virtualmente no mundo inteiro tem gente assim, mas não é o caso aqui, né? Não é o caso, o buraco é muito mais embaixo. Então, desconstruam o Crumb, né? Isso vale para público, vale para pesquisador, vale para qualquer tipo de leitor, tá? Se você, sei lá, gosta da obra do cara, tal, não pare de gostar. Tá? Mas o que a gente tá meio que, sabe, tentando estimular aqui é a desconstrução do cara, né? Vamos separar o cara, vamos desmontar essa figurinha que não deixa de ser interessante, não deixa de ser fascinante, e é isso. Outro aspecto, assim, só para encerrar, outro aspecto dessa cultura do cancelamento, cara, que é inaplicável, é a ideia de que figuras públicas como artistas são ou deveriam ser infalíveis, né? É que o Crumb não faz parte da nossa era digital, mas se o Crumb tivesse um Twitter hoje, em algum momento ele teria falado alguma merda absurda, sabe? Alguma coisa que a gente fala, mano, nossa, você viu que bosta que ele falou? Mas essa é a questão, cara. Artistas, pessoas públicas, celebridades, são seres humanos.
Eles erram, e erram pra caralho. Eles falam bosta. Assim, como seres humanos, muitas dessas pessoas, elas têm a oportunidade de se redimir, de aprender, de serem educadas, de melhorar, entendeu? Nem todo mundo que fala uma bosta misógina ou racista é Hitler. Sabe aquela piada do tipo, todo mundo que eu não gosto é um nazista? É isso, velho. Sabe? Nem todo mundo é, tipo, irredimível, nem todo mundo tem que ser, tipo, cancelado e jogado ao ostracismo, ter a sua arte negligenciada, seja no sentido de jogar a sujeira para debaixo do tapete, como a gente está falando do Crumb, ou objetivamente cancelado. Crumb é um homem. Ele faz bosta, ele fala bosta. Algumas pessoas gostam mais do que outras do que ele faz, né? A gente fala até agora. Eu, por exemplo, não gosto do que ele faz. Não sou um fã do Crumb. Mas isso não desfaz o fato de que ele é um nexo muito importante da história dos quadrinhos e ele precisa ser estudado, ele precisa ser lembrado, mesmo que seja de forma crítica. Entendeu? O homem Robert Crumb, ele é falível, e isso se reflete na sua obra. Que essa é uma outra bobagem, né? Que muita gente fala, a gente deveria separar o autor da obra. Não é tão simples. É. Não é uma lógica binária que você atribui a, assim, a aspectos epistemológicos que mexem com a subjetividade, que mexem com afetos. Não é tão simples assim. Entendeu? E quando a gente nega que o cara fala bosta, ou quando a gente cancela o cara porque ele fala bosta, a gente está perdendo uma oportunidade de aprender com isso. Entendeu? Então, eu acho que nós deixamos bastante claro que a gente não está só aqui, tipo, destilando ódio contra uma galera que se nega a falar disso e nem chamando de idiota quem não toca no assunto. Não é isso, gente. A gente está propondo um debate. Essa aqui é a questão. A gente está levantando uma bola que o setor de quadrinhos deveria fazer sobre um autor que é muito importante, que é falar sobre aspectos dele que precisam de crítica. É isso. Então é isso, pessoal. Deixa aí seu comentário sobre o que você acha dessa figura aí tão importante para os quadrinhos, daquilo que a gente falou aqui. Se não deu like no começo, por favor, faça isso agora. Também, se não se inscreveu no canal, façam. Ative o sininho para receber notificação a cada novo vídeo. Não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente, apoia.se/Formiga Elétrica. Dá uma olhada lá, vê o que você acha do nosso programa de recompensas para apoiadores. Tem grupo exclusivo de WhatsApp, recebe o podcast primeiro que todo mundo, tem lives exclusivas, tem sorteio todo mês. Procura a gente nas redes sociais também, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. E é isso, a gente volta na semana que vem. Valeu!